Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E vamos ler o versículo 1 do capítulo 6, e depois vamos passar para o versículo 17 em diante. Está escrito o seguinte, o título desse capítulo 6 de Deuteronômio, o fim da lei é a obediência. O fim da lei é a obediência. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra, a que passais a possuir. E no versículo 17 em diante diz assim: diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse momento, assim, do ministro da palavra, quando é no meu caso, não sei se com todos acontece isso, eu tenho muito temor, sim, de vir aqui na frente, sabe? Porque alguém fala assim: mas o pastor está pregando, apacentando um rebanho. Não. Nós todos estamos no mesmo barco. E a palavra é para vocês e é para mim. E mais Deus cobra de mim do que de vocês. Porque é eu que estou sendo usado para falar a palavra de Deus, então a cobrança do Senhor Deus é mais para mim do que para o povo de Deus. Mas todos nós temos responsabilidade, né? Nós sabemos, meus irmãos, pela Escritura Sagrada, que tudo aponta para Jesus. No fim de tudo, querendo crer ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bíblico, é a palavra de Deus que fala isso aí. E Deus, Ele não é um menino igual um menino, um homem, que ele fala uma coisa e volta para trás. Não, não.
Existem palavras de Deus que ela é como se fosse um estatuto perpétuo. Ela é irrevogável. Quando Davi disse sim naquele salmo, falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabeiro dos teus pés. Aquele salmo ali é profético e era escatológico também. Porque Davi não conheceu Jesus. Davi viveu 1000 anos antes do nascimento de Jesus. E nessa leitura que eu li aqui, não se fala de Jesus. Se fala de obediência à palavra de Deus, às leis do Senhor. Mas todo esse processo de Deus para ensinar o povo de Israel é preparando o povo para a vinda do seu filho na terra. Automaticamente é uma preparação. Que Deus não ia mandar Jesus a um povo chucro, imaturo, sem conhecimento, não. Deus estava preparando o povo para o dia que Jesus aparecesse, já estavam sabendo, o Messias apareceu, o prometido, o profeta que Moisés falou, está aí. Porque alguns dos apóstolos falaram que aquele profeta que Moisés falou, está aí, já chegou. Né? Mas tudo teria um preparo de Deus para o povo, para que o coração estivesse pronto para receber o Messias, né? E nesse texto que nós lemos aqui, nada mais é do que Deus educando, ensinando, corrigindo o povo de Israel. Porque pensa bem, meus irmãos, um povo que vive escravizado 430 anos, sem ouvir a palavra de Deus, sem ter a liberdade de ter um instrutor, um mestre, educando, falando do amor de Deus, das grandezas de Deus, não tinha. Ele estava debaixo dos pés dos feitores, debaixo de lambada, de chicotada, estava um povo sofrido. Um povo sofrido. E quando Deus arrancou de lá, estava o povo desesperado, sem conhecimento, sem entender coisa alguma. Mesmo que viram os sinais operados pelas mãos de Moisés, Deus operando, mas para ele era tudo novidade. E Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, aparecendo visivelmente para eles, para que eles entendessem que aquele Deus que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó é real. É verdadeiro, né? Porque às vezes nós estamos na igreja e às vezes pode ser uma pergunta: mas será que o que o pastor está falando é verdade? Será que o que os crentes estão seguindo é real? No princípio da minha fé, eu me fazia essa pergunta. Bom, agora eu estou na igreja, estou seguindo o evangelho. Aí eu faço a pergunta, mas será que eu estou seguindo certo? Será que o que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus? Mas será que é verdade? E era o diabo querendo fazer um ninho no meu ouvido para me desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas de repente eu falo assim, não, mas Deus não mente. Eu falava para mim mesmo, não, Deus não mente. Deus não tem equívoco com Ele. Se a Bíblia diz a palavra de Deus, então é verdadeiro. Então tudo que eu aceitei, tudo que eu criei é verdade. Aí eu encarava o diabo e falei assim, Satanás, saia do meu caminho. Eu te ordeno em nome de Jesus, saia da minha vida, dessa tentação, você está derrotado, você é um mentiroso derrotado. E tudo que está escrito é verdade. Pronto. Aí aquilo esvaziava como se fosse uma ordem que saía e desaparecia aquela tentação, aquela dúvida que vinha no coração. Isso é uma coisa que não é só comigo, acredito que para muitos acontece isso.
Será que eu estou seguindo a verdade? Será que essa caminhada de ir na igreja é um sacrifício supérfluo, perdido? Não, não é. Tudo que você fizer no nome de Jesus, para a glória de Deus, tem a recompensa. Tem o retorno. Porque os irmãos cantaram um hino aqui, eu achei interessante que o fim de tudo aponta para Jesus, é para Jesus mesmo. Porque a expectativa, irmãos, é nós se encontrar com Ele um dia. É se encontrar com Ele um dia. E é Ele que vai vir ao nosso encontro. Ele falou isso, irmãos, Ele falou, é verdade. Ele falou, na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu avisaria vocês. E eu vou preparar lugar. E se eu for, eu vou voltar novamente para levar vocês para mim, aonde eu estou. Olha, se Jesus nunca mentiu, se Jesus nunca errou, nunca cometeu equívoco, uma falha, então essa promessa é verdadeira. Essa promessa é verdadeira. Então você pode acreditar, meus irmãos. Se você for fiel até o fim, você vai alcançar a vida eterna. Você vai entrar na terra prometida. Assim como o povo de Israel almejava uma terra prometida, que manava leite e mel, o paraíso mana muito mais do que leite e mel. Não é verdade? O paraíso é muito mais do que a terra terrestre. Então, se deu o testemunho de um judeu que veio visitar o Brasil, e ele foi lá nas cataratas da Foz do Iguaçu. Ele até falou como se fosse o tipo de uma brincadeira. Ele falou, mas será que Deus não se enganou? Ele disse que a nossa terra é a terra que mana leite e mel, mas olha a fartura de água que tem aqui. Que Israel só tem um rio, irmãos, só tem um rio principal, que é o Rio Jordão, e que, segundo está contando agora as reportagens ultimamente, o Rio Jordão é o único rio doce, abundante que tem, que sai lá do norte da Palestina e vai até o Mar Morto. E é o que abastece com irrigação as lavouras. E o judeu fala assim, puxa vida, olha a quantidade de água que há no Rio Paraná. Olha essa catarata abundante de água que há aqui. E ele, na brincadeira, falou assim, será que Deus não se enganou com a terra prometida? A terra devia ser essa terra aqui? Mas é brincadeira do homem lá. Mas, na verdade, Israel, para o povo de Israel, era a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. Agora, nós, a igreja, que aguardamos a promessa, aguardamos também uma terra prometida. A vinda minha na igreja, a permanência nos caminhos de Deus, não somente minha, mas de vocês também, tem um objetivo: receber a vinda de Jesus. E Jesus levar vocês para a glória celestial. A pessoa que está principiando, ele fala, será que esses crentes não estão boiando? Perdendo tempo? Se enganando? Não. Hoje eu contou um testemunho na escola dominical, até retraído, né? Testemunho. E até acho que um irmão, não sei se foi o pastor Miranda, falou assim, não, mas o irmão tem que contar isso em testemunho, não é isso? Não é isso? Acho que foi isso que contou. Mas o Vitor Canhado, assim, meio temeroso, né? Falou com certo temor o problema. Mas ele confirmou, gente, eu tenho consciência que eu estou falando a verdade. Se alguém quiser crer, creia, mas eu tenho consciência que eu estou falando a verdade. É ele que podia falar, mas eu vou citar o que ele falou, né? Ele falou que estava na cozinha, sentado na cadeira, na mesa, e viu o Senhor, não sabemos se é um anjo, desceu e sentou no banco do outro lado. É isso, Vitor? Do outro lado. E ele começou a chorar e falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor sente na mesa que eu estou. Não é uma maravilha? Não é uma prova que Deus está presente?
É uma prova que Deus está presente. Pode não aparecer para todo mundo, mas se aparece para algum é porque Ele está presente. Ele está presente. Então, esta crença, esta fé, é que faz nós enfrentar qualquer embaraço, meus irmãos. Porque vale a pena qualquer sacrifício em nome de Jesus. Por isso que nós temos que banir a preguiça, banir a incredulidade, banir a dúvida, a incerteza, a falta de convicção. Nós temos que enfrentar e acreditar de corpo, alma e espírito que esta palavra é verdade. Porque é isso que Deus queria que o povo de Israel fizesse. E Deus fala uma palavra interessante, porque Deus sabia que o coração do povo era mau. E Ele fala uma palavra no capítulo 5, versículo 29, olha o que Deus fala. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha, Deus falou uma palavra mostrando que não estava acreditando na confissão do povo, quando falou para Moisés, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. E Deus disse, oxalá, quem dera que eles tivessem um coração que me temessem. Né? Porque toda a questão da desobediência do povo de Israel, de ser exilado para outros lugares, porque tanto o povo do norte foi exilado lá para a Síria, como o povo do sul foi exilado para a Babilônia, tudo por causa de desobedecer às leis de Moisés. Tudo por causa de duvidar dos profetas, de não acreditar naquilo que os profetas falavam. Então Deus, como foi ensinado, falado hoje, né? Deus usava os ímpios como um elemento de açoite, de chicotada, para o povo de Israel aprendesse que o que ele falava era verdade. E o que ele prometia era real. Não tinha sombra de dúvida, não. Eles acreditassem. Então, por isso que, na verdade, Deus, Ele fala dessa maneira. E continua, porque a palavra é para nós também. Porque olha o que ele fala aqui, nesse texto aqui. Quando teu filho te perguntar, porque pode acontecer na nossa geração, te perguntar, né? Pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então, a resposta era, não, o nosso Deus, meus filhos, o nosso Deus, nós éramos escravos, nós éramos servos do diabo lá, dos faraó. Agora, vamos passar para a nossa vida. Quem era nós no passado? Nós éramos servos de quem? Nós éramos escravos de quem? Não é verdade? Um povo cego espiritual, ele serve quem? O Deus de cima ou de baixo? O desse século. Automaticamente, querendo ou não, ele faz mesmo inconsciente a vontade do maligno. E o povo de Israel fazia obrigatoriamente a vontade do faraó. E o faraó quem era? O símbolo do diabo lá, que dava ordem para massacrar o povo de Israel. Ao ponto que Moisés foi obrigado a largar o povo lá, com toda a glória que ele podia ter no futuro. Amou mais o sofrimento com o povo de Israel do que as glórias de ser filho da filha de Faraó. Tudo isso, então, é trocando a maldição da escravidão, na verdade, né? Porque, na verdade, aquilo que ele tinha promessa no futuro, ele trocou toda aquela regalia para sofrer com o povo, porque sabia que no sofrimento do povo tinha uma promessa maior, que era a glória com Deus, a presença de Deus. E nós estamos também nessa mesma luta. Irmãos, porque ser crente não é fácil. Não vou dizer para você, ser crente é muito fácil. Só glória, aleluia, louvado seja Deus. Não, não é não. Não. Tem momentos difíceis.
tem momentos de aflição, né? Não é só na crise da onda, não. Vem doença, né? Vem aflição, vem angústia, vem depressão, vem incerteza, né? Vem desemprego, né? Vem uma palavra de ofensa de alguém contra a gente, de pressão, às vezes, das pessoas que são superiores a nós contra a gente. Vem um monte de coisa para nos desanimar. Agora nós estamos enfrentando um problema difícil, que são as leis que as pessoas que são representantes da lei querem criar leis contra a palavra de Deus para nos subjugarem e fechar nossa boca, tapar nossa voz para não pregarmos a palavra de Deus. E nós vemos que nesse meio já tem muitos pastores cedendo às imposições dos governantes e até fazendo casamento de homossexual na igreja. Infelizmente. Para você ver até que ponto que nós estamos chegando, que eles estão conseguindo convencer as pessoas que tinham uma liderança espiritual, que pregavam contra a depravação, contra o pecado, contra a maldade, contra a canalidade, contra tudo, hoje estão cedendo. É o tempo assim mesmo. Tinha que acontecer isso. Estão preparando o tempo para o anticristo. E nessa desculpa, estão cedendo às paixões e às pressões que está fazendo, e estão calando a boca para pregar contra o pecado, contra a iniquidade. Então nós vemos que não é só o povo do passado que tinha problema, a igreja também enfrenta problema. Jesus disse que no mundo vocês vão ter tribulação. Não falou que vai ser fácil, vocês vão alcançar o céu numa boa, tomando o suquinho de maracujá. Não, não é assim não. Tem momento de alegria, até o Badoto falou aqui. Não, tem momento de sorrir, tem momento de sorrir. Tem momento de passeio, tem. Tem momento de distrair, tem momento. Mas também tem momento de choro, tem momento de pranto, tem momento de aflição, tem momento de insegurança, tem momento de problemas dentro de casa, do lar, incompreensão conjugal, familiar, de filhos. Isso tem. Agora, o que tem que haver em nosso coração é a firmeza para poder obedecer à palavra de Deus. E nesse capítulo 6, existe um conselho de Deus aqui para o povo de Israel, que é para nós, família. Olha o que ele fala aí. No capítulo 6, nós lemos o primeiro versículo, né? E depois no verso 3 ele fala assim, olha: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Olha que coisa interessante. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Quer dizer que é para memorizar. Alguém fala, mas do coração, né? O coração, como é que o coração vai guardar, né? Mas não, o coração é uma força de expressão. Você nunca guarda com o coração, você guarda com a mente. Grava, memoriza na mente, né? Então, e essas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Uma coisa que eu acho interessante, é a palavra que Deus está dizendo, e as intimarás a teus filhos. Não é, você vai se você quiser. Você dia eu vi um pastor falando, estava com alguns filhos pequenos, e os filhos não queriam ir na igreja. Eu falei, não, você vai na igreja sim. Enquanto você estiver debaixo da minha tutela aqui, depende de mim, você vai me acompanhar, vai para a igreja sim. Você não vai fazer o que você quer, não. Não vai para onde que você quer. Você vai, intimou e teve companhia. Hoje os filhos são colaboradores do templo.
porque ele exigiu que os seus filhos fossem com ele no templo. Eram crianças, não tinham responsabilidade, mas foram se criando dentro do templo. E aí, junto com o pai, hoje são verdadeiros colaboradores. Mas se desse, mas eu não vou obrigar meu filho, né? Obrigar a ir para a igreja. Ele faz se ele quiser. Ele batiza se ele quiser. É o maior erro de um pai dar liberdade para um filho, uma filha, de fazer o que quer. Não pode, irmãos. A Bíblia diz para intimar. Intimar não é bater, não é surrar, não é espancar. É na palavra, é no convencimento verbal, é no conselho, é no diálogo. Fazer ele ver a realidade das coisas, da vida presente no mundo aí. E convencê-lo para acompanhá-lo na igreja. Então, isso a gente fez com os meus filhos. Eu tive 4 filhos e a gente tinha... E outra coisa, quando um filho da gente queria se mostrar para os irmãos lá e fazer bagunça, ele sentava em nosso meio, entre mim e Anair, e queria fazer bagunça. Queria fazer a arte, chamar atenção. A Anair, no silêncio, ela tirava aquele que estava fazendo bagunça, levava para fora do templo, e falava, não sei o que falava para eles lá, e dava uma chinelada. Falei assim, e você vai ficar quieto. Não vai gritar mais, não. Fica em silêncio, ouvindo a palavra de Deus. E ficava o culto todinho, em nosso meio. Eu agradeço pelos filhos que eu tenho. Porque para mim são ótimos filhos. Quantas vezes que reunia numa mesa para falar a palavra de Deus, e eles choravam ao ouvir a palavra de Deus, reunidos assim na mesa. Não viveu de espancamento, não. Viveu de orientação bíblica da palavra de Deus. Porque não tem coisa mais que convence a alma do que você falar a palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela tem poder para convencer. Ela tem poder para transformar a pessoa. Mas não pode dar liberdade para um menino, para a menina fazer o que quer. Não, hoje eu vou na casa da coleguinha. Hoje eu vou passar a noite ali em tal lugar. Não é assim, não. Tem que estar atento, vigiando, para que o filho não faça o que bem entenda. Depois, não venha mais tarde trazer dor de cabeça para casa, pelo mau comportamento que faz aí fora, sem entendimento, tapado, ignorante, sem conhecimento da palavra de Deus. Então, aqui, a orientação divina para os pais era, vocês vão intimar, as intimarás teus filhos, e delas falará o quê? A palavra de Deus. Para falar a palavra de Deus. E delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Alguém pode falar assim, mas esse negócio de Bíblia, de crente, parece que oprime a pessoa, né? Conduz a ele a andar assim, somente numa direção. É isso mesmo. E na direção de Deus, na direção de Jesus Cristo, na direção do bem, da verdade, do direito, daquilo que é correto, aquilo que ele vai ser útil na sociedade. Tanto para ele, como para quem convive com ele, para o trabalho, para, na verdade, na firma que ele trabalha, ele vai ser produtivo, ele vai, na verdade, dar até lucro para os seus patrões, devido à responsabilidade que ele tem no compromisso do seu trabalho, do seu serviço. Alguém fala assim, mas você é puxa-saco do patrão. Não é puxa-saco, não. É obrigação do empregado fazer o patrão prosperar, fazer o patrão ter lucro, ter vantagem, porque naquele trabalho que faz para isso, provavelmente o patrão observa isso. E vai dar, na verdade, mais tarde uma recompensa, sem a pessoa esperar. Esse dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, televisão na internet, depois mostrou na internet, de uma empresária executiva, dona de uma empresa de ferro, uma empresa poderosa, né? E ela fez um preparatório para ela, maquiou ela, transformou ela, mudou a fisionomia dela,
porque ela queria conviver com os empregados. Queria conviver e saber na intimidade qual é a necessidade que o empregado tinha. Qual é o sonho que ele queria na vida. E como ela vivia no escritório, mandando, ela tinha que conviver. Então, ela se fez de uma trabalhadora. Ela se fez de uma nova funcionária. E aí, um funcionário guiava ela para ir em contato em vários setores da empresa. E naquele setor da empresa, ela ia ter contato intimamente com o empregado ou com a empregada que trabalhava naquele setor. E naquela intimidade, ela fazia o esforço, porque ela era do escritório. Mas como ela estava como um aprendiz, ela tinha que pôr na mão na massa. Fazer força, empurrar carrinho, puxar carrinho, fazer força para tirar pneu, um monte de coisa que ela fazia. E aí começou a indagar das pessoas, qual é o teu sonho? Né? Aí o empregado falou assim, o meu sonho é um dia ocupar esse cargo na empresa. Mas por que você tem esse sonho? Porque eu tendo essas condições, eu vou ganhar mais, eu vou ter condições de manter minha família com melhores condições. Né? Só que ele não tinha estudo e nem conhecia aquele tipo de ramo. Então é isso que você quer? Você tem vontade disso aí? Tá bom. Então eu vou participar disso na empresa para que invista em você, para que você tenha uma educação, uma cultura, aprenda a profissão. Bom, aí ficou nessa conversa. Mas o empregado não reconheceu ela como executiva, como a dona da empresa. Aí conversou com outro empregado. Tinha vários filhos. E você, qual é o teu sonho, né? Eu não conheço o mar. Eu tinha uma vontade muito grande de levar minha família na praia, de conhecer o mar, se banhar no mar, né? Ela guardou aquilo, gravou, marcou, né? O propósito, a intenção dele. E foi perguntando para vários empregados. Cada um deles tinha uma expectativa. Aí teve um dia que ela, então, se colocou na qualidade de empresária mesmo, de executiva, e convocou todos aqueles funcionários pelo qual ele tinha contato pessoal. E foi dando um prêmio para cada um, meus irmãos. Dando a recompensa para cada empregado, né? Porque, na verdade, ela não conhecia o sonho daqueles empregados. Mas entrando em contato pessoal com eles, foi conhecendo na intimidade o desejo, a vontade, a esperança, a expectativa que tinha. E ela, quando ela se apresentou na fisionomia dela, os empregados ficaram admirados. Não quiseram acreditar. Como que ela, uma mulher, que não precisava daquilo, uma mulher fina, né? Uma mulher elegante, bonita, né? E ela se fez de uma mulher comum, empregada. Tudo isso, você veja então, o benefício que ela trouxe para cada um. Toda empresa faz isso? Não, não é toda empresa que faz isso. Mas provavelmente algumas empresas podem observar o trabalho de algum funcionário e dar recompensa. Olha, eu trabalhei na empresa, eu não era um alto funcionário. Mas o que eu fazia com carinho. Eu fazia o meu trabalho e fazia o trabalho do meu colega. Quando eu estava atrasado do serviço, eu fazia o trabalho dele. Quando aconteceu de Deus mandar eu sair da empresa e sair para poder servir a Deus, aí aconteceu de eu ter um diário com o auditor-geral, e ele falou assim, se você faltar outra vez, você vai ser mandado embora, com justa causa, e você não vai receber nada. Tudo bem. Aí Deus mandou que eu ficasse uns dias em casa, depois voltei a trabalhar, mas depois um dia, sem querer, faltei. Levantei atrasado, e pegava um trem atrasado, e não podia, e perdi o dia. Aí quando cheguei no outro dia, não estava o meu cartão na chapeira lá, que antigamente era assim. Aí o meu chefe da sessão falou assim, Plínio, você foi mandado embora. E o teu cartão foi tirado da chapeira, e a gerente do setor lá, a Helena Paiva Vince, só está aguardando você ir lá para
assinar o encerramento do teu serviço. Mas quando o chefe foi na minha frente, ela falou que ia me mandar embora sem direito algum. Aí o meu chefe falou assim, não, você não vai mandar surpresa sem direito algum, porque ele trabalhou 4 anos aqui, nunca deu motivo, nunca faltou um dia de serviço. Agora, porque está acontecendo esse problema nesse período agora, de mandar, vocês vão pagar todo o direito dele. Pois fizeram a firma me pagar todos os meus direitos de 4 anos. Que com esse direito, Deus mandou que eu fosse no sul de Minas viajar para pregar o evangelho para meus parentes. Então, quer dizer que valeu a pena, né? Eu ser pontual no meu trabalho, no setor de contabilidade lá, com o meu chefe, Sr. Manuel, que ele lutou por mim. Não fui mandado embora com justa causa, porque o meu chefe pleiteou o meu problema na frente. Mas eu nunca tive vontade de pôr ninguém no pau. Mas Deus foi bom para mim e me defendeu através daquela pessoa. Tudo que você fizer, meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Deus te recompensa. Deus te dá um retorno. Deus não te deixa desamparado. Deus não te abandona. E não adianta falar assim, não, eu vou colocar o patrão no pau. Não coloca, não. Se quiser colocar, coloque. Mas eu não aconselho que faça isso. Porque dessa água eu posso falar assim, eu nunca vou beber dessa água. Não, você pode voltar a beber da mesma água um dia. Da mesma água um dia. Porque tem uma experiência aqui do Walter, o esposo da Lindalva. Trabalhava no Priba, lá na José Bonifácio. E toda vez que ele tinha que viajar, o Priba dava liberdade. Ó, pode viajar o tempo que você quiser. Quando você voltar, você está no mesmo trabalho aqui. O Robério, Deus mandou ele viajar lá para Lagoas para pregar o evangelho. E o Robério não era um funcionário velho. O Walter arrumou o serviço do Robério na Priba lá. Aí quando o Robério falou para o senhor Miguel, que era o dono da Priba, falou, senhor Miguel, eu tenho um compromisso para fazer uma ida para Lagoas, eu queria que o senhor me desse licença. O seu Miguel era judeu, ele falou assim, escuta, quem que deu a ordem? É aquele ali de cima? Ele falou, é aquele que era de cima, então pode ir. Ó, pode ir, e quando você voltar, o teu serviço está aí, ó. Você vai ocupar o teu trabalho. O irmão Roberto foi pela fé em Alagoas, pregou o evangelho para a família toda dele lá. Quando voltou, estava a vaga dele lá, no mesmo lugar. Está trabalhando até hoje, está fazendo quase 25 anos na mesma empresa. Tudo isso é Deus que sabe recompensar aqueles que confiam nele. Porque Deus é real, meus irmãos. A gente fala de Deus, não pensa que ele é um mito, uma lenda. Não, não. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode não vê-lo, mas ele está aqui. Ele falou que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus é real. Deus é real. Então, o que Deus está servindo aqui, exigindo obediência. E o que ele exige de nós é obediência. Nada mais do que isso, obediência. Alguém pode falar assim, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, mas quando nós falamos que tudo indica para Jesus, tudo isso está indicando para Jesus. Olha que coisa interessante. Lá no livro de Jeremias, tem uma palavra que fala lá interessante. Deus usa no profeta e falando uma mensagem sobre as promessas de Deus. E nesse período que falava com Moisés, o que acontece? Falava com Moisés e, na verdade, não se falava de Jesus, não se comentava sobre Jesus. Mas, na verdade, chegou um tempo que Deus foi falar com o povo de Israel, no tempo de Jeremias, e transmite um recado para eles com respeito às promessas do futuro. Porque Deus sabia que o povo não ia obedecer às leis com fidelidade até o fim, ao ponto que eles desobedeceram mesmo, transgrediram, quebraram a lei, não obedeciam, eram deportados, eram exilados. E olha o que Deus fala no capítulo 31 de Jeremias, mostrando que todo aquele pacto que Deus tinha feito com Israel lá no passado, na lei de Moisés, lá no Monte Sinai, tudo aquilo ia acabar. E olha o que Deus fala no capítulo 31 e versículo 31 em diante. Ele fala assim, olha, eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um concerto novo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto. Olha, então quer dizer que o povo quebrou o pacto, quebrou o concerto, não obedeceu mais. Então Deus estava se referindo pela boca do profeta Jeremias. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha que Deus fala. Deus estava se desposando, quer dizer, tomando o povo de Israel como uma companheira para ele. Mas olha o que ele fala. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que coisa interessante. Quer dizer que aquele concerto da lei de Moisés do Monte Horebe, como eles invalidaram o concerto, não sustentaram o pacto, Deus ia criar um novo sistema para poder perdoar e ter intimidade com o povo de Israel. E isso é para nós também, porque olha que coisa interessante. Ele fala assim, olha, assim diz o Senhor, no verso 35, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quer dizer que Deus estava consolidando que o povo de Israel era o seu povo, que jamais Deus ia desamparar o povo. E ele falou assim, olha, se o processo descendo do sol, seu funcionamento, aparição no nascente, indo para o ocaso, isso terminar, o meu povo de Israel deixará de ser povo meu, povo de Israel. Mas como isso vai ser impossível de ser mudado, o povo de Israel, mesmo com a desobediência, mesmo com os erros, continuaria sendo o povo de Deus. E o pacto de Deus permaneceria e cumpriria suas promessas, e os seus pecados seriam perdoados, como a promessa de Deus. E olha que coisa interessante, não é somente esse caso do Velho Testamento, fala no Novo Testamento. Olha em Hebreus o que fala. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, olha o que ele cita aí, no capítulo 8, versículo 13, olha o que ele fala aí, ó. Dizendo novo concerto, Hebreus 8:13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Então, quer dizer que aquele pacto antigo, que foi tão velado, considerado, respeitado, temido, e a pedido do povo, que tudo que Deus falasse, eles iam obedecer, que eles invalidaram, quebrantando o pacto, então Deus criou um novo sistema, e através de Jesus Cristo, criou um novo pacto com o povo de Israel, e também conosco. E olha o que ele fala, bom, já que é um novo concerto, então o velho envelheceu, acabou o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. E depois no capítulo 10, versículo de 1 a 8, olha o que diz no texto aí de Hebreus, de 1 a 8. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano,
pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha, isso é uma profecia que fala sobre Jesus. Já que ele não aceitou mais o sacrifício, a oferta, nem as oblações que eram exigidas, olha o que ele fala. Pelo que entrando no mundo, diz a palavra de Deus, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem é que foi preparado o corpo? Jesus. Foi preparado o corpo para se manifestar entre os homens. Porque a semelhança do pecado, mas sem pecar, manifestou entre nós. E olha o que ele fala aí. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis-me aqui, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Porque a história de Jesus na Bíblia está escrito de começo de Gênesis até o fim. E começa no primeiro livro falando de Jesus, que da semente da mulher, Deus levantar um varão que pisaria na cabeça da serpente, que seria a causa da nossa salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E olha o que ele fala aí. Então, diz, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, hoje somos agraciados por este sacrifício de Jesus, por esta obra redentora do Salvador Jesus. Na verdade, começamos a ler sem falar em Jesus, sem nada, mas o fim de tudo está se referindo a Jesus Cristo. Está apontando para Jesus. Porque, no fim das contas, eu desejo ver Jesus um dia. Vocês desejam também? É a nossa esperança, nosso desejo. Ele disse que vem nos buscar e vem nos buscar para nos levar para Ele, para sermos servidos a Ele eternamente. Então, o fim de tudo se resuma nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus Cristo. Então, é o que fala aqui. E no verso 16 e 17 fala assim, olha. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Capítulo 10, versículo 17 de Hebreus. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não é assim que acontece? Você quando encontrou com Jesus, o que aconteceu? Ele se lembrou, não, mas você já cometeu muito pecado, você já fez isso, você já fez aquilo. Não. Ele não disse que esquece, apaga o passado. É igual o ladrão da cruz. Quanta maldade que ele tinha feito, quanto roubo que ele tinha praticado, quanta abominação que ele tinha praticado na vida. Jesus não lançou em rosto, simplesmente disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E também como para nós, não lançou nós em rosto, não jogou na nossa cara os nossos erros, mas simplesmente apagou pela remissão do seu sangue, pelo derramamento do seu sangue derramado na cruz. Então, é por isso que vale a pena você fazer qualquer sacrifício, vir na igreja para ser edificado, para se animar, para se encorajar, para acreditar mais na palavra do Senhor, para confiar mais em Deus, para você ter prazer, alegria da salvação, porque, meus irmãos, a alegria da salvação é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Você tendo a alegria de Deus na tua vida, irmãos, nada abala o teu sentimento, a tua alma, mas você enfrenta qualquer luta, qualquer adversidade, porque o Senhor
é o nosso defensor, é o nosso Salvador, e nossa vida está nas mãos dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.